Quem está em contato agora ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes é o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, relator da PEC dos precatórios. Deputado, bom dia. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Deputado, o seu parecer foi aprovado na CCJ e agora segue para o plenário da Câmara dos Deputados. É PEC, precisa de 308 votos. Sua expectativa em relação à data de votação e a aderência dessa proposta junto ao plenário da Câmara? Olha, na verdade, aprovamos na semana passada na comissão especial. Na CCJ, a matéria já havia sido apreciada já há algum tempo. E nós levamos o nosso texto justamente contendo, não é, porque já havíamos apresentado o primeiro voto lá no dia 7, contendo as alterações que nós aquecemos agora, por último, para encontrarmos o espaço fiscal para viabilizar o pagamento desse Auxílio Brasil já a partir agora do mês de dezembro para 17 milhões de famílias no valor de R$400. Além da mudança no regramento dos precatórios que teremos, se o nosso texto for aprovado na Câmara e no Senado, um teto para o pagamento de precatórios, ou seja, estamos garantindo o pagamento, mas impondo um teto, porque esses precatórios cresceram muito de 2016 para cá, quando tivemos a aprovação da lei do teto de gastos, e incluímos essa mudança no cálculo desse teto para poder, com isso, termos um espaço fiscal maior em 2022 e podermos promover esse reajuste do novo programa social do governo, que se chama Auxílio Brasil, já a partir de dezembro desse ano. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu fico imaginando que tipo de pressão o senhor não terá sofrido, né? Porque essa coisa de precatório, aí as elites estavam loucas para botar a mão nessa grana, 90 bilhões de reais em dinheiro vivo, 70% disso nas mãos dos bancos, né? Daí a grita com relação a soluções que promovam transferências de renda para as populações mais pobres. Não se falava em teto de gastos quando eles cobravam pagamento à vista desses 90 bilhões, não é, deputado? Eu queria saber isso, que tipo de dificuldade o senhor teve, ou o senhor criou algum tipo de, como é que eu diria, de cinturão ali, de proteção para evitar o acesso dessas pressões contra o seu parecer e contra soluções para, por exemplo, abrir espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil? Olha, Cláudio, dizer que quando aceitamos o desafio de assumir essa relatoria, nós sabíamos de tudo que estava implícito e da sensibilidade que o tema tem. É uma matéria extremamente sensível sob o ponto de vista de repercussão de mercado, da credibilidade do país, da política fiscal, que precisa também ser levada em consideração, mas tem uma coisa muito mais forte do que tudo isso, que é quando a gente sabe de onde a gente veio. E eu vim do sertão da Paraíba, sei o que a população está passando nesse momento e sei o quanto esse novo Auxílio Brasil vai ser importante para essas pessoas que viram a inflação corroer os programas sociais, a dona de casa que vai hoje ao supermercado com o mesmo dinheiro que ela ia um ano atrás e consegue comprar, não consegue comprar nem a metade daquilo que ela comprava. É importante dizer também, Cláudio, que quando aprovamos o teto de gastos lá em 2016, ainda na época que o presidente Michel Temer estava à frente do país, nós não prevíamos que o Brasil e o mundo iriam enfrentar uma pandemia que só aqui matou 600 mil pessoas. E mexeu com a economia do mundo todo. Essa inflação que está alta aqui, ela está alta nos outros países também. O combustível, que hoje, infelizmente, vimos a Petrobras anunciar um outro aumento, também está aumentando em todos os lugares. E os países que têm, digamos, uma economia mais frágil, como ainda é o Brasil, esses países tendem a sofrer um pouco mais. Mas esse sofrimento, ele é muito mais sentido por quem mais precisa, pelas pessoas que estão na ponta, por aquelas pessoas que vivem desses programas sociais. E a decisão política que nós tomamos de fazer essa mudança, porque a grita que está sendo aí desempenhada nos últimos dias por setores da economia, é importante explicar que a revisão do teto, Cláudio, estava prevista para 2026. A lei lá de 2016 dizia que com 10 anos do teto, o Congresso pode revisar se aquela lei ainda está servindo, se precisa de alguma alteração, se algo pode ser feito para o melhor funcionamento do país. E nós estamos antecipando essa revisão para 2021, justamente por causa da pandemia, que, na minha avaliação,
é totalmente meritória essa decisão, porque apenas mudamos o período de correção do teto. Nós não mexemos em valor de indexador, não mudamos indexador, continua a ser o IPCA, apenas mudamos, porque o teto até então era corrigido por valores inflacionários do meio de um ano até o meio do outro, e nós mudamos para que esses valores sejam corrigidos, assim como é o salário mínimo, de janeiro a dezembro. Essa mudança, ela possibilitou que se encontrasse um espaço fiscal maior para o ano que vem e, com isso, pudesse se fazer esse reajuste do Auxílio Brasil já a partir de dezembro desse ano. Então, na minha avaliação, nós encontramos a melhor saída, estamos mantendo o arcabouço fiscal do país, estamos mantendo a lei do teto de gastos e não estamos deixando de cuidar de quem mais está precisando nesse momento, que são essas 17 milhões de famílias que vão ser beneficiadas com a aprovação do nosso texto. Deputado Hugo Motta, bom dia. O Pedro Campos. A entrevista do senhor aqui para a Rádio Bandeirantes acho que é importante para esclarecer para a população, né, um ponto importante dessa discussão. Hoje nós temos a informação de que essa mudança toda na política do teto de gastos, essa revisão, antecipação na revisão aí que o senhor está relatando para nós, e também a PEC dos precatórios que vão viabilizar o pagamento de R$400 para os mais vulneráveis, né, estão colocados à mesa no mesmo momento que nós temos aí 2 bilhões de reais destinados para o Congresso e para o Judiciário no ano que vem. Como um parlamentar pode explicar isso para a população? Não era hora do Judiciário e do Congresso também darem a dose de contribuição nessa pandemia e reduzirem um pouco aí os seus gastos para ajudar a população mais carente do país? Olha, Pedro, muito interessante a sua pergunta, que é importante aqui ressaltar que esse mesmo mercado que está reagindo a essa decisão, pelo menos da comissão, que deve, espero eu, ser confirmada pelo plenário da Câmara e do Senado, de se fazer o reajuste do programa social, não está avaliando bem, é o mesmo mercado que deveria reconhecer que nós votamos a reforma da Previdência, que nós votamos a capitalização da Eletrobras, que nós votamos a autonomia do Banco Central, que nós votamos a capitalização dos Correios, que está aguardando agora o Senado votar. Então, todas essas medidas visam o enxugamento da máquina pública. E isso é uma tarefa que nós temos que seguir fazendo. Eu não estou dizendo que nós já fizemos tudo, estamos longe de fazer tudo. Mas o Congresso tem se preocupado em ser uma casa reformista, de reconhecer que precisamos continuar respeitando o teto de gastos e temos que cortar na própria carne. Quando você traz um tema como esse, que o Judiciário e o Congresso têm esse orçamento bilionário, isso aí me parece que é para o custeio das casas. Mas nós temos, sim, o interesse de poder otimizar esses gastos, ser mais eficiente na aplicação do dinheiro público e continuarmos votando matérias importantes para apontar que o Brasil é um país que se preocupa com as suas contas públicas, é um país que se preocupa em olhar para o futuro, garantindo que nós vamos ser cada vez mais responsáveis para com o dinheiro público. Só que essas pessoas que estão na ponta, elas não podem esperar. A decisão de se colocar no meu texto, de podemos puxar, né, essa construção que foi feita entre o Congresso, entre a Câmara e o Senado, porque nós conversamos com o presidente Rodrigo Pacheco do Senado, com o presidente Arthur Lira, com os senadores, com a equipe econômica do governo, antes de apresentarmos essa solução, porque é uma solução que não poderia ser individual do deputado Hugo Motta ou individual de uma das casas. Ela teria que ser uma solução consensuada e foi isso que nós fizemos. Nós fizemos todo um diálogo antes de levar o nosso texto. Por quê? Porque essas pessoas não podem esperar. Para se pagar o Auxílio Brasil em dezembro, se necessita de 45 dias para a operacionalização dessa folha de pagamento. São 17 milhões de famílias, das quais 2 milhões vão ser incluídas agora em dezembro por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que eram famílias que estavam na fila do Bolsa Família, hoje do Auxílio Brasil. Então não é simples essa operacionalização. E além disso, nós temos a Lei Orçamentária Anual, a CMO, que deve se reunir aí até o final de novembro, início de dezembro, para votar o orçamento do ano que vem, e ele tem que passar também no plenário, que é do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado conjuntamente, até o início do recesso. Então, ou nós fazíamos agora, ou essas pessoas não receberiam o Auxílio Brasil no ano que vem, já a partir de dezembro desse ano. Então, foi essa a decisão política que nós tomamos, mas eu concordo com você que nós temos que ser cada vez mais criteriosos e exigentes no uso do dinheiro público e na responsabilidade de poder, com isso, sinalizar positivamente, principalmente para quem mais precisa.
Deputado, o senhor nos conta que já houve uma negociação, portanto, com Câmara e Senado para o avanço da PEC dos precatórios. A votação no Senado preocupa mais ao senhor? Olha, eu não diria que preocupa. Eu acho muito difícil que uma casa seja contra um texto que vem procurando ser justo com quem mais precisa nesse momento. Nós respeitamos essa reação, inclusive na semana passada tivemos essas baixas aí na equipe do ministro Paulo Guedes por pessoas que estavam discutindo o texto no mesmo dia de manhã conosco. Então isso é importante ser dito, que ninguém foi pego de surpresa, nem houve nenhuma invenção de última hora. A reação ela é respeitada, nós temos que conversar, dialogar mais para explicar. É isso que temos feito, conversado com órgãos de imprensa, conversado com corretoras, com o pessoal de mercado, para se explicar o que o Congresso está fazendo. Mas quando se tem a responsabilidade de poder na casa em que nós temos que ter a visão geral de país, nós não podemos deixar de ouvir, não é, essa população que será beneficiada com esse reajuste. Então é por isso que eu acredito que mesmo tendo essa reação do mercado, que seria também ruim se nós tivéssemos furado o teto de gastos, e na minha avaliação seria muito pior, porque estávamos mandando para o espaço essa lei que é tão importante para o Brasil, nós vamos com isso encontrar sim a saída para o problema, vamos ajudar essas pessoas, vamos continuar respeitando o regramento fiscal do país, e é por tudo isso que eu acredito que a construção que foi feita, que foi antecipada, tanto para o Senado como para a Câmara, também terá aprovação no Senado Federal. Vota hoje, deputado? Expectativa de votar hoje no plenário da Câmara, se possível em 2 turnos. Deputado, na comissão especial, o seu relatório foi aprovado com um número, uma margem bastante folgada de votos, né? Teve mais do dobro da votação, foram 23-11. O senhor espera um desempenho semelhante no plenário da Câmara e também no Senado, um desempenho, assim, uma vontade da maioria, né? Tão significativa quanto foi na comissão? Acredito que sim, Cláudio. Eu vejo que há, pela votação que tivemos na comissão, um comprometimento forte da Casa de aprovar a matéria. É quórum constitucional, sabemos que esse quórum aí tem que ser acima de 308 votos, a partir de 308 votos, e pelo que tivemos na comissão, eu estou muito confiante, porque até mesmo os partidos que fazem oposição ao governo, que estavam lá na comissão e que inclusive votaram contra, talvez estejam tendo um tipo de crise existencial. Porque é muito difícil, por exemplo, para o Partido dos Trabalhadores votar contra um relatório que reajusta o programa social, que reajusta esse valor para ajudar essas famílias que mais precisam, cenas que o Brasil há muito tempo não via, com pessoas lá catando ossos para ver se encontra carne, lixo. Então, essa não é a realidade que nós queremos para o Brasil. Nós temos que ser sensíveis para com esse momento, e eu estou muito confiante que a própria oposição reveja o seu posicionamento e não fique contra essas 17 milhões de famílias. O texto do deputado Hugo Mota não é um texto do governo, não é um texto que atende a esse governo que está agora, é um texto que resolve um problema estrutural, porque mais cedo ou mais tarde, se nós não mudássemos esse regramento do precatório, todo o espaço do teto de gastos seria usado apenas para se cumprir decisão judicial. Então, é importante cumprir decisão judicial? Sim, é importante, mas nós temos outras prioridades, como essa que eu estou falando agora, dos programas sociais. Mas, além disso, saúde, educação, infraestrutura, esporte, cultura, lazer, tem uma série de áreas que o governo precisa ter o seu quinhão de espaço orçamentário para poder fazer os investimentos. Então, eu estou muito confiante de que isso possa ser construído dessa forma, para que a gente possa aprovar com a ampla margem, com a vitória não de partido A, de partido B, não de governo, de oposição, mas sim uma vitória do parlamento, que está tendo a capacidade de manter o seu regramento fiscal e estender a mão para quem mais está precisando e sofrendo com essa grave crise econômica que nós estamos enfrentando. Deputado, rapidamente, assim, essa questão, eu queria que o senhor comentasse sobre críticas ao seu relatório, ao seu entendimento sobre essa questão, que são críticas do chamado mercado. Eu não conheço, assim, esse mercado devia ter uma sede. Será que tem uma sede? Será que tem um presidente supremo esse mercado manda muito e a gente não sabe quem é, né? Nem sabe nem a quem se dirigir. Mas o tal do mercado classificou o seu relatório
de uma improvisação, né? Uma irresponsabilidade, usaram expressões desse tipo, né? Que é uma irresponsabilidade, que foi uma coisa, é uma improvisação também, foi também chamado de manobra, tudo isso para dificultar o pagamento de dinheiro para pobre. Esse país precisa ser estudado mesmo. Mas, enfim, eu gostaria que o senhor comentasse essas alegações contra o seu relatório. Irresponsável, que foi uma manobra, enfim, coisas dessa natureza. Olha, Cláudio, eu me coloco numa posição que, com todo respeito, eu tenho que discordar dessas críticas, porque nós estamos mantendo o arcabouço fiscal do Brasil, nós estamos mantendo o controle no gasto público. Agora eu tenho dormido muito bem, com a cabeça muito tranquila, quando nós temos a oportunidade de, enquanto ora estamos ocupando cargos públicos, nós possamos promover mudanças, melhorias e transformações na vida das pessoas. Então, mesmo com todas essas críticas, eu sou sabedor da responsabilidade que tenho, estou colocando isso no meu relatório, mas eu não poderia deixar de ouvir a grita de 17 milhões de famílias. Que não tem mágica, Cláudio, não tem mágica, não tem dinheiro escondido embaixo do tapete, não tem dinheiro escondido que a gente possa dizer, vou tirar daqui para ali e não vai ter impacto. Qualquer que fosse a decisão, o mercado reagiria dessa forma. Então eu preferi encontrar uma saída que nós mantivéssemos a nossa estrutura fiscal, que na minha avaliação é a decisão mais lúcida, porque se furássemos o teto, estávamos ali abrindo uma permissão que talvez fosse muito pior, para que pudéssemos aí ter gastos exorbitantes sem nenhum controle. Não, da forma que fizemos, continua a se ter um controle, nós continuamos a sinalizar para o mercado, continuamos a sinalizar para fora que o Brasil tem a sua preocupação com a sua política fiscal, mas nós não podemos, Cláudio, na casa do povo brasileiro, deixar de, quando se precisa decidir em favor de alguma coisa, decidirmos em favor de quem mais precisa. Então, estou muito tranquilo, respeito as críticas, tenho procurado explicar meu relatório, tenho procurado deixar muito claro o meu posicionamento, mas quero lhe dizer que estou muito feliz pela construção que foi feita e confiante de que vamos aprovar a matéria para que já em dezembro a gente tenha esse incremento desse Auxílio Brasil que vai ajudar a muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. O deputado, o nosso tempo já estourou, mas tem uma pergunta importante para fazer para o senhor. O senhor falou em mês de dezembro, né? Novembro não tem como viabilizar o Auxílio Brasil ainda, mesmo com todo esse calendário que foi estipulado aí para essas votações que o senhor conversou conosco. Novembro nós teremos aí um hiato por causa dessa operacionalização que demora um pouco a ser feita. Então, eu estou muito confiante de que tanto a Câmara como o Senado irá analisar de forma rápida por causa desse período que se precisa para se começar a pagar. Então, em novembro, o governo vai ter que se esforçar bastante para poder, no mínimo, pagar o valor dos programas sociais, que os valores estão pré-estabelecidos antes desse reajuste que nós estamos dando. Então, não é possível, pelo menos é o que a equipe econômica, a equipe operacional do Ministério da Cidadania tem nos passado, que para novembro eles não conseguem por causa desse período necessário para a operacionalização. Então, certo. A previsão é que, caminhando rápido, nós consigamos, em dezembro, fazer o pagamento às famílias. E aí, pelas suas contas, deputado, para aprovação em 2 turnos, Câmara e Senado, qual que é o prazo final para essas 2 aprovações, a tempo de que os R$400 sejam pagos em dezembro? Olha, minha expectativa é que a gente possa vencer a matéria na Câmara essa semana e o trâmite no Senado, segundo o presidente Rodrigo Pacheco, será um trâmite rápido, o trâmite mais urgente possível. Então, espero que até aí, antes do final da primeira quinzena de novembro, essa matéria possa ser votada. É bom lembrar que temos feriados previstos aí, como o feriado de finados, dias como esse, que acabam atrapalhando o funcionamento do Congresso. Mas pela urgência que a matéria tem, eu estou muito confiante que aí, até antes do final da primeira quinzena de novembro, ela possa ser aprovada nas duas casas e já promulgada. Deputado Hugo Mota, relator da PEC dos precatórios, deputado pelo Republicanos da Paraíba, conversou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, deputado. Até a próxima. Eu agradeço a vocês o espaço, estou sempre à disposição. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.